Seção primeira. Do funcionamento do plenário. Artigo 11. Na hora regulamentar prevista na convocação para as reuniões do plenário, o presidente ou quem o substituir, de acordo com as disposições legais, verificará se existe o quórum exigido e, em caso afirmativo, declarará aberta a sessão. Parágrafo único. Se não houver quórum, ou seja, a presença mínima de metade mais o primeiro inteiro dos seus membros efetivos, aguardar-se-á 30 minutos e, persistindo a falta, o presidente determinará a lavratura de um termo de presença e fará constar na ata o termo de encerramento da reunião. Artigo 12. Compete ao presidente da sessão, além de outras atribuições elencadas neste regimento. Inciso 1. Presidir as reuniões, orientando e disciplinando os trabalhos, mantendo a ordem, propondo e submetendo as questões à votação, apurando os votos e proclamando as decisões. Inciso 2. Conceder e cassar a palavra, interrompendo o orador que se desviar da questão em debate, cabendo ao mesmo, caso o orador se mantenha relutante em não atender à interrupção, consultar ao plenário a medida a ser tomada. Inciso 3. Proferir, além do voto comum, o de qualidade, em caso de empate. Inciso 4. Conceder vista de processo. Artigo 13. Aberta a reunião do plenário, será observada, nos trabalhos da seguinte ordem. Inciso 1. Leitura, discussão e aprovação das atas anteriores. Inciso 2. Expediente e comunicações da diretoria. Alínea A. Relatos dos ofícios. Alínea B. Correspondências recebidas. Alínea C. Comunicados. Alínea D. Ouvidoria. Inciso 3. Relato de participação do presidente e dos conselheiros. Inciso 4. Apreciação dos relatórios das comissões. Inciso 5. Inclusão de assuntos na pauta. Inciso 6. Apreciação dos processos com pareceres. Inciso 7. Apreciação dos processos sem pareceres. Inciso 5. Assuntos a serem deliberados, com prioridade aos processos. Inciso 6. Assuntos gerais. Parágrafo 1º. A leitura da ata poderá ser dispensada se os conselheiros receberem cópia da mesma antes da sessão plenária. Parágrafo 2º. As reuniões do plenário do CREFUNS/MSMT poderão ser gravadas. Parágrafo 3º. A pedido de qualquer conselheiro, mediante deferimento do plenário, a ordem dos trabalhos poderá ser alterada, exceto a sequência dos incisos I e 2 do caput deste artigo. Artigo 14. A apreciação de matéria constante como ponto de pauta obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. O presidente relatará ao plenário a matéria a ser apreciada, sem direito à parte, e, em seguida, abrirá a discussão, conduzindo e moderando o debate. Inciso 2. Os conselheiros inscrever-se-ão para que lhes seja concedida a palavra. Inciso 3. O presidente concederá a palavra aos conselheiros por ordem de inscrição. Inciso 4. Cada conselheiro poderá fazer uso da palavra, objetivamente, sobre a matéria em debate. Inciso 5. O conselheiro com a palavra poderá conceder a parte. Parágrafo 1º. Durante a discussão, o conselheiro poderá solicitar vista do documento cuja matéria esteja em debate, assim como apresentar proposta de encaminhamento referente ao assunto em análise.
Parágrafo 2º. Os conselheiros deverão se restringir a discutir, exclusivamente, a matéria em pauta, cabendo ao presidente interromper a manifestação dos conselheiros quando houver desvio da mesma. Artigo 15. Será concedida a palavra, pelo prazo de 0,5 minutos, ao conselheiro que tiver questão de ordem a levantar, observado o seguinte. Inciso 1º. As questões de ordem deverão ser iniciadas pela indicação do dispositivo ou matéria que se pretende elucidar. Inciso 2º. Formalizada a questão de ordem e facultada a palavra ao conselheiro, será ela, conclusivamente, decidida pelo presidente na mesma sessão. Inciso 3º. A questão de ordem será obrigatoriamente pertinente à matéria em discussão e votação. Parágrafo único. Considera-se questão de ordem qualquer dúvida sobre a interpretação ou aplicação de dispositivos do Estatuto do CRE-11/MSMTI, ou desse regimento. Artigo 16. O plenário, durante a discussão e a pedido do presidente ou de outro conselheiro, poderá adiar a decisão para a sessão seguinte, continuando aberta a discussão. Artigo 17. Encerrada a discussão, o presidente encaminhará a matéria para votação. Parágrafo 1º. Para fins de votação desse regimento, são 3 os tipos de votos a serem proferidos. Inciso 1º. Favorável, aquele favorável à aprovação da matéria em votação. Inciso 2º. Contrário, aquele contrário à aprovação da matéria em votação. Inciso 3º. Abstenção, aquele onde o conselheiro se abstém de intervir. Parágrafo 2º. No caso de empate, caberá ao presidente o voto de qualidade. Parágrafo 3º. Qualquer conselheiro poderá declarar-se suspeito ou impedido, sendo isto consignado em ata. Parágrafo 4º. Apurados os votos proferidos, o presidente proclamará o resultado, entre os votos favoráveis e contrários, que constará da ata da reunião. Parágrafo 5º. Nenhum conselheiro poderá alterar o voto depois de proclamada a conclusão da votação pelo presidente. Artigo 18. As atas resumirão com clareza o que na sessão tiver ocorrido, devendo conter, obrigatoriamente. Inciso 1º. Dia, mês, ano e hora da abertura e a do encerramento da sessão. Inciso 2º. O nome do conselheiro que presidir a sessão e do secretário da mesma. Inciso 3º. Os nomes dos conselheiros presentes. Inciso 4º. Os nomes dos conselheiros que não comparecerem, com ou sem justificativas prévias. Inciso 5º. Os assuntos discutidos e julgados na sessão, incluindo o resultado. Inciso 6º. Os processos julgados e apreciados, o resultado das votações, e o mais que ocorrer. Artigo 19. As atas das reuniões serão lavradas em folhas separadas e, após aprovação do plenário, rubricadas e assinadas pelo secretário e pelo presidente, sendo, posteriormente, encadernadas periodicamente, de forma a constituir livro próprio. Parágrafo 1º. O livro de atas deverá conter termos de abertura e encerramento, bem como as folhas deverão ser numeradas. Parágrafo 2º. Uma vez as atas aprovadas, não poderão sofrer alteração. Artigo 20. As retificações de atas poderão ser determinadas pelo presidente ou solicitadas por qualquer conselheiro, em caso de erro de registro de dados e de outros erros materiais, e serão feitas desde que não impliquem alteração do teor das deliberações, devendo ser processadas na reunião seguinte, quando as atas são submetidas à discussão e aprovação.